Nessa aula nós iremos resolver questões relativas à primeira aula, né, a aula de análise dimensional, e como forma de revisar não só o conteúdo, mas a forma como ele pode ser cobrado. Hoje eu irei resolver 3 questões, uma estilo Enem, uma estilo vestibular tradicional, por exemplo, a UVA, e uma terceira, um pouco mais elaborada, estilo vestibulares militares, né, que eles exigem uma ideia um pouco mais aprofundada sobre o conteúdo, tudo bem? Do primeiro capítulo de vocês, a questão 3 dos exercícios de fixação é a primeira questão que eu irei resolver, e ela é uma questão que pode ser considerada estilo vestibular tradicional, estilo UVA, por exemplo, tudo bem? Essa questão 3 ela é uma questão da UFC, da época que a UFC elaborava o vestibular próprio, e ela diz o seguinte: a energia relativística do fóton é dada por E igual a x vezes c. E igual a x vezes c. Essa questão é a 3 dos exercícios de fixação. Tudo bem? 3 exercícios de fixação. Onde c indica a velocidade da luz. Utilizando os conhecimentos de física moderna e análise dimensional, assinale a alternativa correta no tocante à dimensão de x. Bem, na verdade, o comando da questão ele fala utilizando os conhecimentos de física moderna e análise dimensional, mas os conhecimentos de análise dimensional são suficientes para resolver essa questão. Tudo bem? Vamos trabalhar com aquelas representações de dimensões, comprimento L, tempo T, massa M. De início, aqui é a energia. A energia ela é sempre dada em joule, tudo bem? E aqui ele diz que a velocidade ela é dada em espaço sobre tempo. Então, isso aqui eu já sei que eu posso representar dessa forma, espaço sobre tempo, tudo bem? E energia vamos desenvolver a partir de fórmulas que já conhecemos, porque é o seguinte, para compreender-se bem a questão da análise dimensional, não tem como isso ocorrer se você não tiver um conhecimento, uma boa base das fórmulas da física. Porque é através das fórmulas da física que a gente obtém o desenvolvimento de questões que se relacionam com a análise dimensional, tudo bem? Energia. Uma fórmula que conhecemos de energia, a fórmula do trabalho, certo? Trabalho é força vezes a distância. Então, eu posso utilizar ela para obter as dimensões de energia. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Energia, ela é igual a força vezes a distância. Bem, ainda não está pronto. A gente tem que abrir o máximo que pode. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então eu vou fazer isso. Ainda não está pronto. Eu tenho que lembrar que a aceleração ela é dada em quê, Messi? Ela é dada em metro por segundo ao quadrado. Ou seja, as dimensões dela são espaço, que metro é uma unidade de espaço, sobre tempo quadrado. Então eu vou substituir aqui, tá? Bem, eu já vou substituir pelas representações de análise dimensional. O M, que representa a massa, a gente representa como mzão. A aceleração é o espaço sobre tempo quadrado. E a distância, comprimento, a gente representa por L. Tudo bem? Isso aqui é a aceleração, espaço sobre tempo quadrado. Isso aqui é a massa, mzão, e essa aqui é essa distância, Lzinho. Ou seja, a energia ela é dividido por T ao quadrado, tudo bem? Juntei esse L com esse L e formei L ao quadrado. Agora,
esse rascunho que eu fiz aqui e vou substituir pelo correspondente. Então vai ficar bem, energia foi obtido que dimensionalmente é ml ao quadrado por t ao quadrado. E o C representa a velocidade, eu havia dito que é espaço sobre tempo. Então é L sobre T. Bem, a partir daqui a gente pode fazer alguns cancelamentos. Esse L aqui vai embora, vai ficar só um L. Porque aqui é L ao quadrado e aqui é L, tudo bem? Do mesmo jeito, esse T vai embora com um desses T e aqui vai ficar somente T. Porque aqui é T ao quadrado, ou seja, T vezes T. Eu cortei um desses T com esse. Então, aqui vai ficar M, L sobre T. Mas a resposta não está aí. Ele quer um conhecimento da física que seja representado dessa forma. Ora, se vocês observarem bem, L sobre T é espaço sobre tempo, que é velocidade. Então, isso aqui tudo equivale, o x ele equivale a massa vezes a velocidade, tudo bem? E, utilizando os conhecimentos de mecânica, massa vezes velocidade é o que a gente chama de quantidade de movimento ou momento linear. Então, a alternativa correta vai ser o item E, quantidade de movimento. O x ele tem a mesma dimensão da quantidade de movimento, tudo bem? Então, recapitulando, inicialmente eu fui obter as dimensões que compõem a energia. Para isso eu usei a fórmula do trabalho e depois eu usei a força como massa vezes a aceleração. E as dimensões que compõem a velocidade é bem simples, velocidade é espaço sobre tempo, então é L sobre T. Depois que eu obtive esses dois valores, eu substituí e isolei o x. Chegando nisso aqui, que é equivalente a isso. Tudo bem? Então a alternativa correta, a alternativa é. Agora vou para a segunda questão que eu escolhi, que é uma questão estilo Enem. A segunda questão, ela vai ser a primeira dos exercícios propostos, é uma questão da FUVEST, mas ela possui uma certa contextualização e é isso que o Enem traz, né? Ele traz o conhecimento teórico aplicado na prática. Então vamos lá, primeira questão do exercício proposto. E ela diz o seguinte: uma gota de chuva se forma no alto de uma nuvem espessa. À medida que vai caindo dentro da nuvem, a massa da gota vai aumentando e o incremento de massa, ΔM, em um pequeno intervalo de tempo, ΔT, pode ser aproximado pela expressão. Aí ele dá a seguinte equação: ΔM é igual a alfa vezes velocidade, V vezes S, vezes ΔT. Em que alfa é uma constante, V é a velocidade da gota, S é a área de superfície
E no sistema internacional, no SI, ele quer a dimensão, as unidades que compõem alfa. Bem, como as alternativas, elas não trabalham com aquelas representações L, T, e sim com as unidades, metro, quilo. Então vamos resolver essa questão já colocando diretamente as unidades, certo? O ΔM representa a variação da massa, então a unidade de massa. A unidade de massa no SI é quilo. Então no lugar de ΔM eu vou colocar a unidade correspondente, quilo. Quilograma, certo? Alfa é o que ele quer. V, ele nos diz que representa velocidade. Se V representa velocidade, então a unidade de V é metro por segundo. S, ele nos diz que representa área de superfície. Área, metro quadrado. E o intervalo de tempo, segundo. Pois bem. De cara, nós podemos, como isso está multiplicado por isso, a gente pode cancelar os segundos com segundos. Tudo bem? É o primeiro passo que podemos fazer. E metro vezes metro quadrado, a gente vai ter metro cúbico. Então fica quilograma igual a alfa vezes metro cúbico. Passando o metro cúbico e dividindo, alfa é igual a quilograma por metro cúbico, que corresponde à alternativa D, tá? Por quê? Porque esse metro cúbico, ele equivale, como ele está no denominador, se eu quiser que ele vá para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então isso aqui é a mesma coisa que quilo vezes metro a menos 3, tá? Que é o que está representado no item D. E a terceira, essa foi a nossa segunda questão, uma questão um pouco mais contextualizada. Não existe tanto raciocínio, mas ela traz um pouco do cotidiano. Então é uma questão que é mais estilo do Enem. E a terceira questão que eu vou pegar é a questão do INE, tá? É a questão 10, a questão 10 das atividades dos exercícios propostos. Só porque antes disso eu gostaria de fazer uma pequena observação. Com relação às unidades de medida, existem algumas questões, uma questão especial que ela parece certa, mas na verdade não é bem assim que ocorre. Em que sentido? A unidade do SI é tempo, certo? Agora, quando a gente for trabalhar com carga elétrica, a gente tem que carga é dada em coulomb, tudo bem? Mas dimensionalmente a gente trabalha a questão da carga como sendo corrente vezes o tempo. Por quê? Porque no SI, a unidade do SI não é o coulomb, é um ampere. Então é uma questão até interessante, porque se caísse num vestibular mais tradicional mesmo, um vestibular estilo UVA, seria uma questão que muita gente erraria, porque ia pensar que a unidade do SI é o coulomb, mas na verdade não é o coulomb. A unidade do SI é o ampere segundo. Então carga em SI é ampere por segundo, tá? Só uma observação que é interessante para vocês e eu acho que consta no material de vocês. Sim, consta no material de vocês. É importante saber dessas observações, porque elas ajudam muito na hora de resolver questões, tá? Principalmente aquelas questões mais caprichadas.
Vamos lá, questão 10, exercício proposto. É uma questão do INE, ela diz o seguinte: em certos problemas relacionados ao escoamento de fluidos no interior de dutos, encontram-se expressões do tipo. Aí ele dá a expressão. Vou colocar aqui questão 10, exercício proposto. Aí ele dá a expressão y igual a K A L ao cubo dividido por V quadrado. Certo? Ele dá essa expressão. E ele nos diz que o K é o mesmo termo da condutividade térmica da lei de Fourier. Aí a necessidade de lembrar de outras fórmulas para poder aplicar a análise dimensional. As dimensões dos parâmetros A e L são respectivamente as mesmas de aceleração e comprimento, certo? A dimensão V, para que a equação acima seja dimensionalmente correta, é igual a... Pois bem. Perdão, ele nos diz também que o Y é a mesma dimensão da razão entre potência e temperatura, tá? Então a gente vai encontrar a representação dimensional de cada um deles individualmente e depois a gente vai uni-los numa só. Vamos começar pelo Y. O Y ele diz que é a mesma dimensão da razão entre potência e temperatura. Pois bem. O Y. Ele diz que equivale a potência sobre temperatura. Bem, a potência ela equivale a energia sobre o tempo. Ou seja, potência ela seria joule por segundo em unidades do SI. Tudo bem? Vamos lá, potência separadamente. Potência ela é energia sobre o tempo. E a energia, como eu usei anteriormente, a gente pode usar aquela fórmula do trabalho, força vezes a distância. Então, energia é força, massa de aceleração, vezes a distância, sobre o tempo. Ok? Agora, substituindo os parâmetros correspondentes, a gente vai ter o quê? Que a massa eu vou representar por mzão. A aceleração, como a gente fez na questão anterior, é espaço sobre tempo ao quadrado, ou seja, L sobre T ao quadrado. E a distância é dada em L. Aí esse tempo aqui, eu vou colocar aqui para o final. 1 sobre tempo, tudo bem? Eu poderia simplesmente colocar aqui debaixo. Ou seja, potência é mL ao quadrado sobre T ao cubo. mL ao quadrado sobre T ao cubo. Isso tudo que a gente fez foi para encontrar a representação dimensional da potência. Só porque o nosso Y é a potência sobre o tempo. Então a gente vai representar aqui o tempo como uma letra grega, θ. Tempo não, temperatura, perdão. Como uma letra grega, θ. Então isso aqui vai ficar isso. Tudo bem? A potência, que é isso que a gente encontrou, dividido pela temperatura, que eu representei aqui como θ. Agora eu vou apagar isso aqui, vou substituir nessa e nós vamos encontrar os outros parâmetros. Bem, o segundo mais difícil de se obter é o K, porque ele nos diz que ele é a mesma unidade da
constante de condutividade térmica descrita pela lei de Fourier. Ou seja, o aluno ele deve recordar da lei de Fourier, que é uma fórmula que ela descreve o fluxo entre um corpo, o fluxo térmico, ou seja, a quantidade de calor que percorre ele em um dado intervalo de tempo. A fórmula da lei de Fourier é essa. Fluxo é igual a constante vezes o comprimento, vezes a área dividido pelo comprimento vezes a diferença de temperatura. Tudo bem? Essa é a fórmula da lei de Fourier. Por quê? Porque se vocês forem observar, é um tanto lógico. Um filamento que uma área é maior, ele conduz mais calor, ele tem uma facilidade maior de passar calor por ali. Do mesmo modo, se vocês for analisar, quanto maior o comprimento, mais difícil passar. Então é inversamente proporcional o fluxo. É mais ou menos assim que se obteve essa fórmula. Tudo bem? Então vamos lá. O fluxo ele é a mesma unidade da potência. Por quê? Porque o fluxo ele representa a quantidade de calor que atravessa o material. Ou seja, o fluxo ele é dado em joule por segundo, a mesma unidade da potência. A potência a gente já tinha obtido anteriormente, que é mL² sobre T ao cubo. Então eu não vou perder tempo buscando de novo essa unidade, se eu já encontrei ela aqui. Eu vou substituir. Lembrando que fluxo não é a mesma coisa que potência. Mas o fluxo térmico ele possui as mesmas unidades da potência. Tudo bem? Então vamos lá. A constante, que é o que a gente quer. A área é L². Por quê? Se vocês forem parar para pensar, a representação de área é metro quadrado. Metro é comprimento. Então, as dimensões de área são comprimento quadrado, L². Aqui a diferença de temperatura, eu vou chamar de θ. E o comprimento aqui fazendo os devidos cancelamentos, nós podemos cancelar esse L² com esse L². E a gente pode passar esse L multiplicando e esse θ dividindo. A gente vai ficar com... Eu vou anotar aqui porque posteriormente eu vou apagar essa parte de baixo. K é igual a mL dividido por T ao cubo θ. Essa é a unidade que representa a constante da lei de Fourier. Lembrando a todos que a gente está obtendo esses valores para posteriormente substituir na fórmula. Bem, como A representa aceleração e L representa comprimento, é mais fácil obter as dimensões dela. Então não necessita a gente fazer esse processo todo que a gente fez com Y e que a gente fez com K. Tudo bem? Vamos lá, agora vamos para a resolução da questão em si. O Y, as dimensões dele são essas. O K, as dimensões dele são essas. A aceleração ela é dada em metro por segundo ao quadrado. Ou seja, espaço sobre tempo quadrado. L sobre T ao quadrado.
E aqui ele diz que equivale a espaço, então L. L ao cubo. E aqui embaixo V ao quadrado, que é o que ele quer. Então agora o objetivo agora é isolar esse V ao quadrado. É o objetivo imediato. Bem, de cara, a gente pode cancelar esse N com esse. Esse L vezes esse L vai dar L ao quadrado, que a gente pode cancelar com esse L ao quadrado. Aqui a gente pode cancelar esse T ao cubo com esse T ao cubo. E esse θ com esse θ. Vamos organizar isso aqui agora. Passando esse V ao quadrado para o outro lado, ele vai para o numerador. V ao quadrado é igual a L ao cubo sobre T ao quadrado. E agora, nesse momento, a gente precisa de um artifício da matemática. A gente vai pegar esse L ao cubo e vai representar ele como L vezes L ao quadrado. Por quê? Porque depois a gente vai tirar a raiz. Porque a gente está atrás do V e aqui está o V ao quadrado, certo? Então eu posso representar isso aqui como L ao quadrado sobre T ao quadrado vezes L. Ou seja, V ao quadrado é igual a isso tudo. Agora a gente pode tirar a raiz dos dois lados. E a gente vai ter que V é igual a L sobre T vezes esse L aqui vai ficar na raiz. Raiz de L. A gente chegou nessa forma. Agora vamos analisar as alternativas. Sem perder muito tempo, a alternativa D, ela diz que V equivale ao produto da velocidade pela raiz quadrada do comprimento. Se vocês observarem, L sobre T é espaço sobre tempo. Espaço sobre tempo é velocidade. E aqui a gente tem raiz de L, e L é comprimento. Ou seja, a dimensão de V equivale à velocidade vezes a raiz do comprimento. Então o item correto para a gente é o item D, certo? Como eu disse, essa questão é um pouco mais elaborada, ela exige um conhecimento mais aprofundado da matéria, mas é sempre bom resolver esse tipo de questão, porque se o aluno domina bem questões mais complexas, com certeza ele vai dominar as questões mais simples. Então, basicamente foi isso, 3 questões, uma para cada tipo de vestibular, um estilo Enem, um estilo vestibular tradicional, um estilo vestibular militar. E espero que vocês tenham gostado.